Oi, galera! Então, hoje eu tô aqui com a Dani, minha nutricionista, e quero trazer para vocês um pouquinho de como foi a minha preparação, principalmente para o Bikeman, porque foi por conta disso que a gente começou a trabalhar juntas. Então, Dani, primeiro eu gostaria que você se apresentasse para quem não te conhece. Fala pessoal, bom dia, tudo bem? Então, eu sou nutricionista clínica funcional, conheci a Jéssica pedalando aí, né? Trabalho um tempo aí na área de esporte também de endurance, tem alguns cursos, né, de intenção na área. E conhecemos pedalando, a Jéssica veio trazer um pouquinho da realidade dela estava com a B12 baixa, o ferro ali próximo de uma deficiência, e a gente começou a conversar em relação a como melhorar, né, esse aporte de nutrientes para que ela tivesse uma boa performance na prova e principalmente também uma boa recuperação. Começou um trabalho, na verdade, em agosto, porque eu ia ter uma prova em novembro, bem grande, né, que seria o Across Andes, só que eu acabei não conseguindo ir e antecipei para participar do Bikeman, que foi em setembro. Então, foi basicamente um mês de trabalho. Exatamente. Então, a gente tinha alguns desafios, né, já para começar. Então, primeiro que a Jéssica, ela tem a síndrome do intestino irritável, né? Então, ela já chegou com essa queixa, esse diagnóstico para mim. E o que é essa síndrome, né? Na verdade, ela é uma alteração no nosso trato gastrointestinal, principalmente o intestino mesmo, onde eu tenho uma alteração de evacuação, né? Ou caracterizado por mais diarreia, ou a constipação, ou as duas alternando. E por que acontece isso? Né? Isso acontece devido a uma alteração ali na nossa comunicação cérebro-intestino, principalmente. Então, pode ser por um estresse, né? Pode ser por uma virose que a Jéssica possa ter pego em algum momento e isso acabou ocasionando uma lesão ali no intestino, né? Uma alteração da microbiota, que são ali as células, né? Na verdade, as bactérias intestinais que ficam ali nas células intestinais, garantindo um ambiente com equilíbrio e harmonia. Pode ser também por baixa vitamina D, então a gente chegou também, eu lembro quando a gente pegou os exames, né, tinha ali a vitamina D que estava insuficiente, não estava deficiente, mas também é um ponto a se cuidar. E já mesmo a alimentação inadequada, por muito açúcar, ou questão de gordura saturada, o estresse do dia a dia e a carga de treinamento também pode ocasionar essa desbiose, que é essa alteração aí, né, do microbioma, na verdade, das bactérias, né, e também da permeabilidade, que é onde eu tenho as velocidades intestinais, que selecionam os nutrientes que tem para passar, e geralmente são micromoléculas mesmo, e muitas vezes com uma alimentação com proteínas inflamatórias, enfim, começa a passar uma série de fragmentos de bactérias que atingem essa região, e a gente precisa olhar com um maior cuidado para isso também. Gente, além da síndrome, também tem intolerância à lactose, então isso acaba restringindo um pouco a dieta, né? Vários alimentos que contêm FODMAP eu não posso ingerir, e aí a gente teve que fazer, a gente fez um remanejamento disso, né? Para dar meio que uma desintoxicada no organismo. Então, é isso? Não chega a ser uma desintoxicada, mas um cuidado, eu diria, né? O bom é que você já tolerava alguns alimentos, né? Então, falando um pouco sobre a alimentação, que a gente tem nessa dieta low FODMAP, na verdade, são carboidratos altamente fermentáveis, né? Que produzem ali gases, enfim, acabam levando água para o intestino, então tem um extremo desconforto, como você falou, principalmente o empachamento, né? Com o estufamento, né? Acorda de manhã, a barriga está bonitinha, e ao longo do dia vai consumindo esses carboidratos e a gente parece estar gestante no final do dia. Não sei se, né? Eu acho que é bem característico. E a intolerância à lactose ligada ao açúcar, né? Que é a lactose, ali nos alimentos, então lácteos, né? Enfim, queijos, leites, todo esse tipo de alimento que tinha que ter um cuidado, principalmente na prova. Eu acho que é interessante a gente falar, você principalmente, qual a característica da prova, né, uma vez que você levou toda a sua alimentação, né, e tinha alguns quesitos de interrogação ali no evento, a gente não sabia como seria cada alimentação, né? Então, por isso, um desafio. O que eu fiz foi me preparar com intratreino e géis de carboidrato para ter certeza do que eu estava ingerindo e também optar por essas opções mais naturais, para não saturar muito o meu organismo com coisas artificiais. Ano passado, por exemplo, eu tive que sair da prova porque eu tive uma intoxicação alimentar no primeiro dia.
Então, para esse ano, assim, por isso também que eu quis fazer esse acompanhamento. É um ponto de interrogação, porque nem sempre a gente sabe o que a gente vai encontrar na estrada, a gente passa por muitos lugares, não é um ambiente controlado, não tem ponto de apoio, você tem que se virar, você tem que fazer a sua escolha. Então, eu tinha isso muito em mente, assim, que eu tinha que levar, mas também não tem como levar para 5 dias, carregar toda a alimentação. Eu tinha que comer também comida nessas paradas, então eu optei por isso. Comida de verdade, carboidratos, tipo, macarrão, mas aí eu não pegava molho. Eu ia numa coisa mais certeira, que não ia me fazer mal. Ou o pão na chapa, não fazia pão com queijo, pão com... Tem muito pão com linguiça nessa região, né? Pão com ovo e linguiça, essas coisas assim mais gordurosas. Tive sorte de, nas paradas, algumas pousadas ter janta, e nessa janta ter opções também que eu poderia ingerir. E fora isso, o GES e o intratreino, que daí a gente vai entrar em mais detalhes depois, né? Então, uma guerreira, né, gente? Praticamente. Então, muito importante esses testes que a gente fez também. Como a Jéssica falou, a gente tinha um calendário de prova para 4 meses, então teríamos um tempo maior para treinar intestino e todas as reações, na hidratação, enfim. E aí ficou ajustado para um pouquinho menos ali, 4 semanas no gongo. Eu acho que foram 2 treinos que você fez grandes antes da prova, né? Um treino que você saiu daqui e foi para São Pedro, deu uns 200 e poucos quilômetros, né? Esse eu não consumi nada no caminho, eu consumi só o fileteiro. Isso, aí você já consumiu, então a gente tinha feito um cálculo, partindo do que a Jéssica estava consumindo em torno de 35, 40 gramas de carboidrato por hora, é importante falar sobre isso. Era uma prova de ultra distância, né, de longuíssima duração, a gente tem uma diretriz, uma recomendação de 90 gramas mais ou menos por hora de carboidrato para atividades que excedam 2 horas e meia, 3 horas de duração, né? Só que para quem treina sabe que começar de 35, 40 e partir para 90 seriam, enfim, um desastre, né? Muito ruim. Então a gente tem que fazer essa composição gradual na alimentação dela ali durante a prova, treinar também os tipos carboidrato, pó, goma, sanduíche, tudo aquilo que ela poderia mastigar, absorver e aceitar melhor. Mas a gente só tinha esses 2 grandes treinos para fazer isso e os menores que a gente foi adaptando. Então, apesar de a gente não ter chegado na recomendação ideal, então é importante falar sobre isso, são diretrizes, a gente tem que sempre olhar para o individual, né, para a pessoa e entender, né, principalmente porque dentro da síndrome do intestino irritável, quanto mais carboidrato fermentável, e o que a gente oferece, né, é o gel também, glicose, frutose, sacarose, palatinose, toma muito cuidado com a palatinose também, porque ela geralmente causa muito desconforto gastrointestinal. Então, proporções diferentes desses carboidratos para otimizar uma absorção e a gente não ter tanto desconforto gastrointestinal. Então, tudo isso foi bem pensado também para que ela pudesse fazer. E as incógnitas, como ela falou, em relação à refeição, né? O importante é que ela conseguiu fazer essas refeições, um pouco de medo, né, para não passar mal novamente, mas deu tudo certo. Então, eu comecei já nos treinos a testar a suplementação que eu iria levar. Isso é muito importante, né, para a gente não ir para uma prova assim, com uma surpresa. Então, eu já estava adaptada aos géis da Mombora, que são géis que têm poucos ingredientes e ingredientes naturais. Então, isso me ajudou demais a conseguir suportar tomar vários durante o dia. Assim, tinha dias que eu tomava mais de 10. Porque são muitas horas e cada gel desse tem 20 gramas de carbo. Então, imagina para eu chegar em 90, era muito difícil. Então, foi uma combinação de gel com intratreino, pó. Na época não tinha esse Ultra Action, tinha o In-Action da Houseway, mas também ele foi muito bom e ele me ajudou demais porque ele tinha uma quantidade de eletrólitos. No primeiro dia a gente teve uma característica de muito calor, muita gente teve desidratação e eu consegui sobreviver aí, passar ilesa nesse primeiro dia. Coisas que eu teria feito diferente, eu teria levado uma mochila de hidratação, porque principalmente nesse primeiro dia, assim, eu tive que fazer muitas paradas para repor água, e aí cada vez que para, é ruim, assim, nesse tipo de prova, é melhor a gente manter um ritmo, né, mais contínuo.
Mas deu tudo certo. Fiz paradas além do planejado, mas não cheguei a ter desidratação. Uma coisa que a gente não tinha planejado, não tinha contado, né, que ia ter esse clima, mas que eu fiz e que me ajudou também foi o soro. Antes de dormir eu comprei aquele sorinho de farmácia e eu tomava antes de dormir. E a proteína também no final do dia, né? Eu levei sachês de whey que eu tomava no final do dia para ajudar aí na recuperação muscular e tudo mais. E além disso, a Mombora tem um diferencial que a Dani vai explicar agora, porque ela entende melhor do que eu. Então, pessoal, pensando aqui um pouquinho nos géis, enfim, carboidratos que são ingeridos ao longo da prova, né? Muita gente me pergunta, mas não pode ser só alimento, né? Porque o gel é muito artificial. Então, em provas de longa duração como essa, ou alta intensidade, muitas vezes o atleta não consegue ingerir um alimento, mastigar, ficar horas aquilo na boca, e a digestão ela é mais lenta. Então, quando a gente olha para o gel, principalmente esses mais naturais da Mombora, enfim, eles têm também uma diferencial de não ter corante, aromatizante, né, que são substâncias que vão interferir sim no intestino. Né? E aí, a chance de ter também uma irritação, uma questão da síndrome do intestino irritável, fora toda a carga de carboidrato, ela é maior. Então, a gente tem um melhor pool de carboidratos também. Quando a gente fala do gel, é importante falar sobre isso também, em relação à quantidade que é consumida, de eu consumir diversos tipos de carboidrato. Então, quando eu tenho só a frutose isolada, numa fruta seca, geralmente tem um pouco de glicose, ou quando eu tenho um gel, ou tenho a bebida de carboidrato, para eu otimizar essa absorção e a utilização desse carboidrato, eu tenho que olhar um pouquinho para a relação de alguns nutrientes, combinações, por exemplo, de glicose com frutose de 1:1, ou de maltodextrina de 1:1. Né? Essas proporções, elas garantem uma melhor absorção com menor, né, sintomas gastrointestinais, do que se eu como muita frutose, por exemplo, ou só um tipo de alimento. A questão de ser sólido, líquido, ou gel, ou pó, né? Na verdade, no caso seria o líquido, é uma questão muito individual. Então, a gente não vê em estudo que consumir determinado formato ou goma, isso vai ter diferença. Mas acho que você pode falar um pouquinho que talvez a monotonia de deixar de uma forma ou de outra numa prova de longuíssima duração, 8, 10 horas pedalando, isso faça diferença, né? Por isso que era muito importante também as paradas para comer comida sólida mesmo, que eu não conseguia carregar e que eu precisava contar com isso no meio do caminho. Então, arroz, macarrão, coisas assim. Eu optei por refeições mais simples, justamente por esse meu episódio. Eu fiquei um pouco traumatizada do ano passado, mas foi ótimo, assim. Eu achei que a minha alimentação foi muito boa. No segundo dia eu dei uma vacilada um pouco, porque eu fiquei muitas horas pedalando num lugar que não tinha muita água, muitas horas, isso assim foi o que mais, por isso que eu falei da mochila, né? Na próxima eu iria de mochila. Eu não fui dessa vez de mochila porque eu estava pouco adaptada, só tinha feito um treino com ela e eu achei que isso ia me atrapalhar um pouco, né? Então é tudo treinamento, gente, não dá para ir para uma prova dessa e testar algo novo. Então, mas assim, eu achei que foi um sucesso, porque eu tive energia todos os dias, eu terminei bem, e aí isso também não é só durante, né? A gente fez um trabalho prévio, e aí isso foi até uma pergunta de vocês, então a gente já falou, uma pergunta de vocês, que é a mais clássica, é a quantidade de carboidrato por hora, que a gente já comentou, e outra pergunta foi como é que foi esse pré, né? Esse carb load aí que todo mundo fala, como é que funciona isso, Dani? Lembrando, né, que o pré-prova, o pós-prova é todo mês que aconteceu. Então, houve um ajuste na alimentação da Jéssica também, para que quando ela fizesse os treinos de baixa ou alta intensidade, né, tivesse alcançado também a quantidade de carboidrato nos dias de treino, né, não só nos pré-prova e nem pós-prova. Então, essa recomendação ela varia bastante, mas vai em torno de 5 mais ou menos a 8, 10 gramas por quilograma de peso dia. E houve um ajuste das calorias para você, e a alimentação, no geral, estava em torno de 5 a 7 gramas de carboidrato por quilograma de peso dia. E pré-prova, por ser um evento longo, acima de 90 minutos de duração, bem maior do que 90 minutos de duração, a gente tem uma diretriz, uma recomendação para fazer esse carb load.
O que é esse load? É um carregamento mesmo. Então, partindo do pressuposto que a recomendação fala em torno de 8 a 12 gramas, né, por quilograma de peso dia, e a gente partiu de 5 a 7 para uma média onde a Jéssica conseguisse ingerir também, tivesse um benefício do carb load, também não passasse mal, é importante falar sobre isso. E foram divididos em 2 dias. Então, 48 horas pré-prova, foi calculado 9 gramas de ingestão de carboidrato, aí 9 gramas por quilograma de peso da Jéssica por dia. E como deveriam ser esses carboidratos? O que foi pensado quando eu montei um planejamento, a gente conversou. Então, são carboidratos aí, né, de média, alta, né, índice glicêmico, pouca quantidade de fibra, quase nenhuma nesses 2 dias, para otimizar essa absorção mesmo, e também uma quantidade moderada de proteína e baixíssima em gordura, tá? E aí a gente, com isso, conseguiu fazer um load no nosso glicogênio muscular, que é a nossa reserva, preparando para esse evento esportivo. Uma coisa que eu tive durante a prova também, que foi uma novidade para mim, é que eu tive, a partir do segundo dia, o meu intestino começou a ficar mais preso e ele foi indo até o final da prova, eu quase não conseguia ir no banheiro, né? Então eu mandei mensagem para a Dani, ela me orientou no momento que eu mandei mensagem para ela, eu estava na pousada, então ela falou para eu procurar se tinha suco de laranja, alguma fibra, né, que eu pudesse ingerir ali no momento. Eu consegui só o suco de laranja, das coisas que ela me passou, mas depois nos outros dias também eu não consegui seguir com isso, assim, porque não tinha e eu não queria ficar parando muito para ir atrás dessas coisas. Mas foi algo que, assim, no último dia começou a incomodar bastante, porque além de ficar estufada, eu estava com um pouco de dor. E logo no pós-prova a gente conseguiu resolver isso. Então, Dani, por que será que aconteceu isso, né, de travar tão drasticamente assim o intestino? Então, essa é uma questão, né? A primeira preocupação que eu tinha é que justamente o oposto acontecesse, que era o esperado, né? Devido à carga de carboidrato, estresse, e ela ter uma diarreia. Bom, não aconteceu, né? Graças a Deus, graças ao trabalho, ao treino, porque isso é grande chance de você já ter saído da prova, né? Por conta de hidratação, etc. E a questão do intestino preso, vamos lá, teve o estresse também, e a própria atividade física também pode variar, tanto para preso quanto para diarreia. Quando você fica na posição da bike muito tempo ali também, fica ali com o intestino já comprimido, essa região do abdômen. Então, o fluxo sanguíneo ele é mais direcionado mesmo para as extremidades. Então, as pernas estão ali pedalando, né? Então, o foco todo do sangue está indo para ali. E essa falta de sangue, essa falta de oxigenação no intestino e tudo mais, pode ocasionar também alteração gastrointestinal. E no teu caso, pode ter acontecido isso por conta do exercício e também pela síndrome. E aí eu lembro quando você me falou da questão do que eu faço, né? Eu falei, olha, então calma, né? Vamos ver o que tem aí com você, porque a ideia realmente não era passar nenhuma suplementação de fibra, uma vez que em movimento, né, qualquer fibra que eu pudesse passar, enfim, ela tomando água, ingerindo líquido, essa fibra poderia ser maior, né, dilatar o intestino, ela ter muita diarreia, desconforto ainda maior, então era um risco muito grande. Então eu falei, tenta ver 3 coisas, o abacate, o azeite, se tivesse, né, para tomar uma colher de azeite, ou um suco de laranja com mamão, alguma dessas frutas que são mais laxativas, né, no meio da prova, ali no meio da confusão e da noite também, né. Então, essas foram orientações. Eu acho que ela chegou a conseguir um pouco, mas manteve ainda no final da prova, né, o último dia. E daí o curioso é que ela já falou, quando acabou a prova, ela ainda estava com o intestino um pouco preso, e eu falei, então tá bom, agora está na sua casa, tá tudo bem, a tendência é normalizar, mas a gente pode entrar com uma suplementação do psyllium, que era uma suplementação também de maior segurança para quem tem síndrome do intestino irritável, né, uma fibra solúvel. Agora, outra coisa importante é falar sobre peso também, nessa prova, né? Deu pouquíssima diferença de peso, então eu acho que eu consegui repor super bem. Então, gente, são muitas coisas para pensar, assim, parece que é muito complicado. Eu lembro que no começo, quando a gente começou a fazer o trabalho, eu te chamava umas 2 vezes por dia, Dani, isso, aquilo.
E hoje já está bem tranquilo, bem natural. Eu tenho muita dificuldade sempre tive, assim, não é a primeira vez que eu tento fazer acompanhamento com Nutri, dessa vez deu certo, mas de seguir um plano muito rígido, assim, né? Tipo, ter que comer a mesma coisa todos os dias. E agora não, eu entendi as quantidades e agora eu sigo, assim, um plano, digamos, um pouco mais livre, assim, não é tão restrito, né? Mas, assim, sozinha estava muito difícil, com acompanhamento é bem melhor, bem mais fácil. E que nem eu falei para vocês, para quem pratica esporte, gente, é muito importante. Esse pré, o durante e o pós faz toda a diferença. Não é só em prova, em treino, então eu, assim, indico demais para todo mundo, quem puder fazer acompanhamento, vale muito a pena. Então é isso, Dani, você quer passar uma consideração final? Como é que são os teus atendimentos? Fala aí para o pessoal também como é que o pessoal te encontra. Tá bom. Primeiro eu queria te parabenizar, né? Eu já falei várias vezes para você, mas é uma guerreira, gente, é uma guerreira. Imagina, na hora que ela me chamou, eu falei, nossa senhora, ela é muito corajosa com tudo isso, mas vamos lá, né? Conseguimos, adaptamos. E importante, gente, assim, ela falou sobre o profissional e do ponto de vista do profissional, ter o feedback do paciente, então ela conversava muito comigo, às vezes ela, desculpa, não, pode conversar comigo. A ideia, principalmente nesses momentos, vai mudando o treino, vai mudando as estratégias, vai mudando o alimento, vai testando, no caso dela, o que daria certo para a síndrome e o que não dá certo. Esse bate-bola, essa conversa é muito importante para poder ajustar, né? Não dá para esperar passar muito tempo para depois ver o que vai acontecer. Então, assim, é fundamental, né, esse feedback que vocês dão aí. E também parabéns pela disciplina, né? Porque eu falava uma coisa, no dia seguinte, 5 minutos depois, ela já estava fazendo. Então, isso é bem importante. Indo online, sou de São Paulo, estou morando aqui em Florianópolis, tem 1 ano e meio, acho, quase nem isso. Eu estou online, maioria online, mas eu também estou à disposição no consultório, por enquanto, ali na Trindade, na Grande Florianópolis, para quem precisar, a conversa um pouco mais próxima. Então, também estou à disposição para atendimentos ali, tá? E é isso, gente. Tá? Então, sempre lembrando que é um trabalho em equipe, não é só o que eu falo, né, rígido ali pela diretriz, pela recomendação, mas é um trabalho onde a gente tem que enxergar o paciente, no caso a Jéssica, que é atleta, com as suas individualidades e o que a gente consegue fazer no tempo que a gente tem também. É isso, eu agradeço pela oportunidade e a gente vai se falando mais vezes. Um beijo e fiquem com Deus. Galera, eu vou deixar na descrição, tá, o contato da Dani, o Instagram. Vou deixar também do que eu usei lá durante a prova de suplementação. Tem alguns cupons de desconto que vocês podem aproveitar. E é isso. Obrigada, até mais.